Alguma vez ao falar inglês você já disse batida ao invés de praia? Ou alguma vez você disse pegar ao invés de gato? Se você diz ou já disse, vem comigo que essa aula é para você. E aí, moçada! Aqui estou eu mais uma vez com a série Fonemas. Para você que não conhece essa série, é aqui onde eu te ajudo a identificar fonemas do inglês que tem uma distinção muito sutil para nós falantes do português. Clica aqui em algum lugar e vai acompanhar essa playlist, porque eu já abordei 13 pares de fonemas anteriormente, e esse é o 14 vídeo da série. Se você acha que a pronúncia de batida e praia no inglês é a mesma coisa, sinto lhe informar que você está enganado. Isso porque nós temos dois fonemas no inglês que são bastante parecidos, que são o t e o t. A gente até tem o t em português, mas não na posição final da sílaba ou de palavra. Essa demoníaca posição se chama coda. Numa sílaba, nós podemos ter três posições: o ataque, o núcleo e a coda. Exemplo, pensa na palavra gás. A gente vai ter o G em ataque, o A no núcleo e o S como coda. Agora uma palavra de duas sílabas. Pensa na palavra cortar. Você vai ter duas sílabas e cada uma dessas sílabas vai ter as três posições das sílabas preenchidas. Então, cor, você vai ter o K em ataque, O como núcleo e R na coda. Mesma coisa o tar. Você vai ter o T no ataque, A no núcleo e R em coda. Mas Felipe, por que eu preciso saber o que é coda para falar inglês? Bom, vamos lá. Basicamente, porque na posição de coda do português só existem algumas poucas possibilidades, como o arquifonema R e algumas sibilantes para fazer o plural. Exemplo, a palavra casa, o plural. Você pode falar casas, casas, casas e casas. Já no inglês, a coda, que é a posição final, de novo, a coda é a posição final, pode ter muitos fonemas. A coda em inglês, gente, é muito rica. Eu sou rica! Eu sou rica! Exemplo, no inglês você pode ter o fonema em coda, ou seja, o T. Isso quer dizer que a gente pode acabar palavras com esse fonema. Exemplos de palavras que acabam com T: but, internet, Orkut, short, nugget, Microsoft, Minecraft. Você vê como dá para fazer o T no final das palavras em inglês? Já no português, esse T em coda não é possível. Logo, quando a gente vai pronunciar essas mesmas palavras que eu acabei de falar em inglês, que aliás a gente usa muito frequentemente essas palavras no português, né? A gente vai precisar incluir uma vogal epentética, que é o I. Então quando a gente vai falar a palavra yacht em português, a gente precisa colocar esse I no final para a palavra se adaptar à fonologia do português. Então a gente vai dizer iate. Ah, e ainda tem mais! Como aqui no Sudeste, em São Paulo, nós palatalizamos os T's e o D's antes de I, a gente vai pronunciar essa palavra iate. Então, em português, essas mesmas palavras a gente fala bote, internet, Orkut, short, nugget, Microsoft e Minecraft. E aí, deu para entender como saber o que é a coda pode te ajudar a identificar fonemas problemáticos no inglês? Já o fonema tch, a gente também tem no português. Eu costumo dizer que ele é o fonema da palavra tchau. Tchau! Observe só, fala a palavra tchau. Agora você tira o au. O que você vai ter? Tchá, tchá.
tchá. Ou então é o fonema do tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, 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 segure o tchan. E é por isso que quando a gente quer falar a palavra gato em inglês, a gente acaba pronunciando cat, quando na verdade é cat, cat, cat. E se você falar cat, o gringo entende que você está falando catch, que é a palavra pegar, apanhar. É por isso também que quando a gente quer falar a palavra batida no inglês, às vezes a gente acaba falando praia, né? Então, beat, a gente fala beach, pelas regras fonológicas do português. Você tá vendo como aprender os fonemas pode te salvar de várias situações constrangedoras? Agora, eu vou contrastar algumas palavras que podem ser um problema para nós brasileiros na hora da fala. Pode ser? Vamos lá? Em posição inicial, a gente tem a palavra dois com o to. E a palavra mastigar com a fricada, to. Provocar com o tease. E queijo com o cheese. A ponta, a dica, tap. Já uma ficha, chap. Em posição final, a gente tem eat. Ou com a fricada, eat. A palavra arte, art. E com a fricada, art. E aí? Deu uma clareada na sua mente? Ah, espero que sim! Bom, agora a gente vai para alguns exemplos e logo depois exercício de listening comprehension para ver se você entendeu, ok? Exemplo. Quando você quer dizer que haverá uma batida na praia. There will be some beat on the beach. Ah, muito bem. Quando você quer dizer que dois deles mastigam duas frutas. Isso é difícil, hein, ó. Two of them. Two fruits. Ah, difícil essa, né? E aí, você tá ficando craque, né? Eu sei. Não tem coisa melhor do que aprender inglês usando os fonemas. É tão esclarecedor. Agora, vamos para os exercícios. Eu vou falar algumas frases e você vai ter que escolher qual foi a palavra que eu pronunciei, beleza? Vamos lá. Número 1. I couldn't resist that cheese. E aí? Eu falei que não consegui resistir àquela provocação ou eu não consegui resistir àquele queijo? Número 2. I found out an arch. E aí? Eu disse que eu encontrei uma arte ou um arco. Número 3. The chat was good enough for me. E aí? Eu disse que a dica ou que a ficha era boa o suficiente para mim. Número 4. I saw a tear in her eyes. E aí? Eu disse que eu vi uma lágrima ou que eu vi uma alegria nos olhos dela. Número 5. I noticed that her chin is yellow. E aí? Eu disse que a lata dela ou que o queixo dela tá amarelo. Número 6. My mom saw a tick getting out of the house yesterday. E aí? Eu disse que a minha mãe viu um carrapato ou um pintinho saindo de casa ontem. Número 7. It's sometimes good talking to Pete. E aí? Eu disse que às vezes é bacana falar com o Pete ou falar com o pêssego. Número 8. Hey, let me chill. E aí? Eu disse, hey, me deixe cultivar ou me deixe relaxar? E aí? Foi difícil essa? Bora corrigir para ver quantas você acertou? Não esquece depois de deixar no comentário se você achou fácil, médio ou difícil, hein? Na número 1, eu usei o fonema africado, e falei cheese, portanto, queijo, e não tease, que é provocação. Já na número 2, eu disse que eu encontrei um arco, art, e não arte, que é art. Na número 3, eu também usei o fonema africado, chap. Eu disse que a ficha foi boa para mim e não a dica, que é tap.
Já na número 4, eu usei o T mesmo, e disse tear, ou seja, eu vi uma lágrima no olho dela e não uma alegria. Já na número 5, eu usei a fricada, chin, e disse queixo e não tin, que é lata. Na número 6, eu disse carrapato, tech, e não pintinho, que é check. Na número 7, eu usei o e disse peach, e não peach, que é pêssego. Ficaria muito estranho se eu estivesse falando com pêssego, hein? Estaria meio carente de amizade, né, pra falar com a fruta. Na número 8, eu usei a fricada e disse chill, ou seja, relaxar, e não tell, que é cultivar. E aí? Quantas que você acertou? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu tenho certeza que se você já está acompanhando essa série desde o vídeo 1, as suas respostas estão cada vez melhores. Se você ainda não conhece essa série dos fonemas, poxa, você precisa ficar por dentro. Aprender inglês com fonologia é a melhor opção. Então se inscreve aí para você ver os próximos vídeos da série e também os anteriores. Daqui pra frente vai ficar cada vez melhor. Vejo você na aula 15 da série Fonemas.